Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. O capítulo 6 ele fala sobre a fé. E aí o Emmanuel começa assim: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então aqui ele já começa, essa lição ela é um pouquinho mais complexa, então eu vou analisar frase a frase, tá? Então ele fala aqui, ó, que não adianta você saber, você admitir a existência de alguma coisa, e do bem inclusive, né? Aqui ele está falando do bem e assimilar a luz do bem. Não adianta você só admitir que o bem existe. Você tem que ir buscar ele. Você tem que, com perseverança e fervor, você tem que ir atrás de aprender sobre o bem. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Então, nós não duvidamos da eletricidade mais, né? No começo as pessoas duvidavam da eletricidade, né? Mas hoje a gente já não faz mais isso, né? Só que não adianta a gente acreditar na eletricidade se nós não tivermos fios que transportem essa energia até as lâmpadas. Não adianta nada se nós não tivermos um sistema de distribuição de eletricidade. Não adianta você só acreditar nisso. Não adianta você só saber que existe. Você precisa realizar algumas coisas que façam com que essa energia chegue até a lâmpada ou até o aparelho que você precisa que essa energia chegue. Essa frase é interessante, olha só. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Do que o Emmanuel está falando aqui? Ele está falando do processo de revelação de fotografia utilizando a prata, porque a foto ela utiliza um elemento lá que vem lá da prata, né? Uma combinação lá de um elemento com a prata, para sensibilizar uma placa. E essa placa sensibilizada, ela transmite a imagem para uma espécie de gelatina, e aí você faz a revelação da foto, colocando um papel sensível à luz naquela gelatina. Então é disso que ele está falando. Então, aqui é assim, nós sabemos da fotografia, nós sabemos do fenômeno da fotografia, nós conseguimos imprimir imagens no papel, e hoje não é só no papel, né? Nós conseguimos colocar isso, transformar essas imagens em pixels. E aí nós conseguimos colocar tudo isso dentro de computadores, dentro de equipamentos, sem a necessidade de utilizar a gelatina que ele cita aqui, né? Então estamos num nível mais avançado hoje. Na época que ele escreveu esse texto, só existia ainda essa técnica, tá? E aí ele descreve essa técnica e para dizer o seguinte, que não adianta só você saber que existe a fotografia. Você vai precisar, para revelar essa fotografia, você vai precisar de alguns processos, você vai precisar fazer algumas coisas. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do redemoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Então, hoje, nós conseguimos nos comunicar com qualquer parte do mundo praticamente instantaneamente, quase instantaneamente. Não é instantaneamente, sempre existe um delay, um atraso aí da informação, né? De um continente para o outro, de um país para o outro, por causa das distâncias, né? É natural. Mas aí ele está falando assim, só isso não adianta. Precisa ter no meio entre mim
e a outra pessoa que está em outro continente, em outra parte do mundo, precisa ter um equipamento eletrônico capaz de transmitir essa voz, essa minha voz, para o outro lado e, assim, e vice-versa, né? Então precisa ter algo no meio. Não adianta só saber que existe. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então isso aqui é importante. Aqui ele já está começando a lição mesmo, né? Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então você tem o conhecimento. Um conhecimento qualquer, de alguma coisa. Só que esse conhecimento de nada adianta se você não fizer nada com esse conhecimento. Você precisa pôr em prática esse conhecimento para que esse conhecimento tenha o valor. Ou seja, você precisa ter uma atitude positiva de confiança. Então você tem o conhecimento, você sabe que se você fizer uma operação qualquer, você vai atingir um objetivo qualquer. Se você não fizer essa operação, não vai adiantar nada, você só tem o conhecimento. Mas o objetivo, você não vai conseguir atingir aquele objetivo. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. E é verdade, na verdade, se você pega, por exemplo, na Bíblia, né? A palavra fé, às vezes ela é colocada como esperança, no sentido de esperança. Às vezes ela é colocada no sentido de conhecimento. Às vezes ela é colocada... Tem vários sentidos ali, tá? Então é difícil definir essa palavra, a palavra fé, tá? Aí ele começa a explicar o que é a fé, né? É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então isso é força. A fé, na verdade, ela é uma força. E ela já está em nós. Ela é uma força que já está em nós. E essa força, ele definiu aqui como a certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, nós, desde sempre... Então, aquele negócio de ateu, por exemplo, tá? Não existe ateu. Não existe nenhum ser humano ateu. É da boca para fora. Quando a pessoa fala que é ateia, é da boca para fora. Porque não existe um ateu de verdade. Porque todos nós, quando fomos criados, nós já fomos criados com instinto de confiança na sabedoria divina. Basta olhar para alguns animais. Eles têm uma espécie de fé também. Por exemplo, os pássaros, né? Tem alguns pássaros que migram do norte para o sul e do sul para o norte na época do inverno, né? Ele já faz isso instintivamente. Ele já faz com uma fé instintiva, com a fé de que vai ficar frio naquela região. Então, se os animais têm isso, imagina nós. Em nós isso é muito mais forte, porque nós somos muito mais evoluídos do que os pássaros. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde e revela-se na árvore, decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Então foi o que eu falei. Então os pássaros, eles têm essa fé instintiva, né? Eles viajam do sul para o norte, do norte para o sul, porque eles sabem que vai ficar frio, eles têm certeza de que vai ficar frio, então eles já caem fora de lá e vão para um lugar mais quentinho. Aí quando começa a esfriar no sul, eles voltam e assim por diante, vice-versa, né? Então, isso é uma fé instintiva. E aí não é só nos animais, não é só nos seres humanos que existe essa fé instintiva. Ela está em tudo.
em tudo. Então, aí o Emmanuel está colocando aqui exemplos da natureza. Ele está usando a observação que ele fez da natureza e está trazendo para nós essas observações, essas reflexões com relação à natureza. Tudo na natureza tem isso, tá? Essa fé instintiva. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Olha só então, uma coisa tão corriqueira, a gente come todos os dias, faz 3 refeições por dia. E a gente nunca pegou e parou e questionou, será que meu corpo, será que as minhas vísceras vão conseguir fazer a digestão desse alimento? Não, você sabe que vai conseguir fazer. Então, com essa fé, todos os dias você se alimenta. Você, quando bebe um copo d'água, você não fica questionando, será que meu corpo vai conseguir absorver essa água? Não, você bebe a água e o corpo absorve, e é uma coisa natural. Isso já é ato instintivo de fé, percebe? Todos nós já temos esse ato instintivo de fé. Só que, como nós somos seres inteligentes, nós devemos começar a transformar essa fé instintiva em fé consciente. É isso que o Emmanuel vai falar aqui daqui a pouco. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, inclusive na sociedade. Então, aqui ele está agora indo, ele saiu da natureza, foi para o homem e agora está indo para a sociedade organizada. Na sociedade, se você não tem lei, se você não tem regras, você tem uma bagunça, né? Você tem uma desorganização, né? Mas essas leis, essa cultura, a ordem legal que rege a vida, ela nos leva a êxitos sociais. Então, por exemplo, a obrigatoriedade das crianças irem para a escola. Isso faz com que elas se tornem adultos mais conscientes, mais conhecedores, mais sábios. E isso faz com que ocorra êxitos sociais. Então essas crianças crescem, se tornam adultas, se tornam médicas, se tornam engenheiras, se tornam dentistas e formam a nossa sociedade, formam o êxito social, a experiência social, a nossa experiência social é cada vez mais exitosa. E é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Então aqui a gente já tem uma fé mais direcionada, né? Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Então aqui o Emmanuel está falando assim, olha, usa essa energia para alavancar a sua evolução, para acelerar o processo de evolução. E aí como que a gente vai fazer isso, né? Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então aqui nós precisamos fortalecer a nossa confiança no bem. É isso que o Emmanuel está falando aqui. Precisamos reforçar a nossa confiança no bem. Então, tem gente que vive assistindo, sei lá, alguns programas aí policiais que só mostram o mal, né? E uma pessoa que assiste um programa desse tipo, ela sai pra rua pensando que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, todo mundo é, sei lá, algum tipo de criminoso, né? E não, na verdade,
o mundo é feito na sua maioria, de pessoas boas. A maioria das pessoas são pessoas boas. A maioria são pessoas, talvez, inocentes, por isso que elas erram, na maioria das vezes. Mas a maioria das pessoas são boas. Esses casos aí, que aparecem na mídia, por exemplo, são casos pontuais, que, como aparece para um monte de gente ao mesmo tempo, faz parecer que o mal está predominando, mas na verdade não. O mal não predomina. O que predomina é o bem. E cada vez mais isso vai melhorando, né? Então é só você olhar para a história. Então você pega a nossa história, você pega a Europa ali do século 18, 17 ali, todo mundo saía armado. Todo mundo saía armado. Todos os homens saíam armados e às vezes até algumas mulheres saíam armadas. Por quê? Porque naquela época era normal, por exemplo, duelo, né? Ah, você me desonrou, eu vou te chamar para um duelo. Aí jogava, tacava lá uma luva na cara do outro para acontecer um duelo e um assassinava o outro, né, com a desculpa de que estava defendendo a honra. Isso é até citado na codificação, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, tá? Mas aquilo ali ainda é um sinal de barbárie. Aquilo é sinal de barbárie, que hoje já não acontece mais. Hoje quase ninguém sai armado para a rua, graças a Deus, né? Imagina, né? Ia ser a bagunça, ia ser aquela bagunça. Então imagina como que era a bagunça ali no passado, né? Era muito grande a bagunça ali no passado. Então, na verdade, o que está acontecendo? Estamos evoluindo, a sociedade está melhorando cada vez mais, apesar de alguns dizerem o contrário. Nós temos que aumentar a nossa confiança no bem. É isso que o Emmanuel está falando aqui nessa frase, tá? Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. Então, assim, o Sol, ele distribui por todo o planeta Terra os raios dele, a energia dele, nós captamos essa energia, transformamos em energia elétrica e assim por diante, né? Aí o Emmanuel está falando assim, só que se você pega uma lente de aumento e pega e aponta o raio de sol para um pedaço de papel, por exemplo, crianças não vão fazer isso, tá? Isso não deixem, adultos deixem lentes de aumento longe das crianças, tá bom? Mas se você pegar uma lente de aumento e apontar o foco do sol da lente para um pedaço de papel, você vai fazer aquele papel pegar fogo. Isso acontece por quê? Porque com a lente você está concentrando a energia solar. O Emmanuel, ele está sugerindo que, ele está dizendo que nós devemos concentrar a energia da nossa fé na busca do bem, na confiança no bem. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que se a nossa fé instintiva, ela já é forte, imagina se nós, com a nossa capacidade intelectual, concentrarmos essa fé para construirmos o bem. É isso que ele está dizendo. E para encontrarmos o bem, para nos tornarmos melhores, para evoluirmos cada vez mais rápido, através do trabalho e através do estudo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Então aqui ele está comparando o sol com o bem eterno. É a mesma luz para todos. Mas se nós conseguirmos, através da nossa capacidade intelectual e de sentimento, concentrar essa força em nós, como? Por intermédio de positiva segurança íntima, ou seja, internamente, aqui conosco, sabermos que tudo que acontece conosco é para o nosso bem.
que Deus só permite acontecer em nossas vidas o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, às vezes você está com um problema ali e aí muitas pessoas reclamam do problema, tal, não sei o quê, né? Mas se você entende já que nada vem para você por acaso, tudo que vem para você é para o seu crescimento espiritual, você não vai ficar reclamando, você vai resolver aquele problema de forma natural, de forma serena, porque você sabe que nenhum problema vem para você à toa. Aquele problema veio para você para treinar você a resolver aquele problema. E aí você aprendeu a resolver aquele problema, você não precisa mais daquele tipo de problema. Então vão vir outros problemas. Isso faz parte do exercício evolutivo, do nosso exercício evolutivo. Então, se nós tivermos essa fé, esse entendimento, a vida vai ficar mais fácil para a gente vai conseguir superar os obstáculos com mais facilidade. Então é essa a positiva segurança íntima que o Emmanuel está falando aqui, tá? De certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Lógico, você está enfrentando ali os problemas com serenidade, com tranquilidade. Você sabe que aquele problema vai passar, que ele não é um problema permanente, ele é um problema transitório. Então, isso já é reflexo da sua fé em Deus, na sabedoria divina. Tá bom? Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Não fica prestando atenção no mal, tá? Se desliga desses programas aí negativos que ficam falando de crimes, esses programas policiais, alguns filmes do cinema que só mostram violência. Se desliga dessas coisas, se desliga do mal, tá? E começa a se ligar no bem. Tem um monte de vídeos no YouTube que são fantásticos ali para você aprender, para você melhorar, né? Então tem muitos vídeos do Divaldo Franco. Os vídeos do Divaldo Franco me ajudaram muito na vida, tá? Tem os vídeos do Haroldo Dutra Dias, diversas palestras dele no YouTube. Tem a Anete Guimarães, ela ensina muito sobre, principalmente a parte fisiológica e a conexão da parte fisiológica com a parte espiritual, né? E tem muita gente boa por aí. Para de perder tempo assistindo coisas que te deixam para baixo, que te deixam negativo, e começa a assistir coisas boas, tá? Coisas que te deixem mais positivo, que te deixem melhor e que vão te ajudar você a se sentir melhor, ser mais feliz e conseguir conquistar as coisas, conseguir evoluir cada vez mais, tá bom? O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Então é o que eu falei aqui para você. Na natureza, a árvore que foi podada, ela continua produzindo frutos. Ela não fica reclamando, meu Deus do céu, eu fui podada, tal, eu perdi vários pedaços aqui, o que será de mim? Não, a árvore não fica fazendo isso. A árvore, ela continua produzindo seus frutos. O rio também, a fonte alcança o rio. E ela se desfaz no próprio seio a lama que atiraram nela. Ela não fica, então as pessoas ficam atirando lama no seio do rio, mas ela vai se desfazendo dessa lama. Ela não fica reclamando, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa fica atirando pedras, fica tentando me passar para trás, tal. Tô com raiva de fulano. Não, deixa pra lá, esquece. Aprende a perdoar, aprende a deixar pra lá, tá? E não fica prestando atenção no mal, deixa o mal pra lá. Vai se afastando do mal, vai se afastando do mal. É assim que você se afasta do mal. É você deixando pra lá essas coisas. As pessoas querem te perseguir,
as pessoas querem ser seus inimigos, deixa pra lá, não é problema seu, é problema dela. Você tem que focar em estudar e trabalhar e fazer o bem para todos e para você mesmo, tá? Se desliga dessas coisas negativas, tudo bem? Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível, ou seja, no bem que nunca acaba. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam ali de cotidiana. Então ainda nós temos um vício, né? Qual que é esse vício? Esse vício é de ficar procurando defeitos nas pessoas, defeitos nas coisas. E não, nós temos que começar a disciplinar a nossa mente para procurar as coisas boas em tudo. Tem um momento que Cristo está com os discípulos e estava passando perto de um cão que tinha acabado de morrer, já tinha morrido há uns 3 dias, tal, já estava lá um tempinho lá, então ele já estava fedendo, tal, né? Já estava cheirando mal, né? E os discípulos passavam, fechavam o nariz e faziam aquele drama, nossa, que cheiro horrível, tal, não sei o quê. Aí o mestre passa perto desse cachorro, ele olha para ele e fala, nossa, que dentes bonitos esse cachorro tinha. Então o mestre, ele não se fixou nas coisas negativas. Os outros, os discípulos, que passaram antes dele ali, se fixaram nas coisas negativas. Nossa, que cheiro horrível, blá, 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 tal, né? E o mestre não, o mestre pegou e se fixou na qualidade daquele cachorro. Nossa, como esse cachorro tinha dentes bonitos. Olha que bonito. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que nos disciplinar a fazer. Nós temos que nos focar no bem. O que é bom nessa pessoa? Se formos procurarmos alguma coisa nas pessoas, que seja as qualidades, não sejam os defeitos, tá? Se for para buscar defeitos, busque defeitos em você, para você corrigir os seus defeitos. É isso que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Nós estamos aqui procurando nossos defeitos para corrigi-los. É isso que nós estamos fazendo. É essa a nossa obrigação fundamental aqui neste planeta. Para quê? Para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Tá bom? Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Então, lembra que o Emmanuel, em outras lições, se você não viu, ou dê uma procurada aí no canal, tá? Fala que a nossa mente é o espelho da vida, né? Então, ele fala assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos, ou seja, absorvendo os tesouros eternos. E a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, vai nos libertar das correntes de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor, que é a sua mente. A sua mente não é um espelho? Então você disciplinou a sua mente, você está se esforçando para disciplinar a sua mente, para buscar o bem em tudo, as qualidades em todas as coisas que você olha. Você está disciplinando a sua mente para concentrar a sua fé no que você quer, no bem. Você foca a sua mente no bem, buscando o bem. E aí o que vai acontecer? A sua mente vai passar a refletir o bem. E aí você vai se libertar das correntes, grilhões então são correntes, né? Das correntes de todo o mal. É isso que vai acontecer quando você conseguir disciplinar a sua mente e o seu comportamento em buscar o bem, em
focar a sua fé no bem. Tudo bem? Fé é conhecimento, fé é energia, fé tem um monte de definições, mas aqui o Emmanuel está usando a definição de fé como energia, energia construtora, que nós devemos concentrar na busca do bem, do aprendizado, do trabalho e do bem ao próximo, tá bom? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seus comentários, suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou tentar responder na medida do possível todos os comentários. Deixe também o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que vamos colocar aqui no ar para você. E eu te vejo no próximo vídeo, na próxima lição, na próxima aula. Muito obrigado e um grande abraço.